Oi, alunos do quarto ano, aqui é a professora Gláucia e eu vou explicar para vocês o caderno de atividades de língua portuguesa referente ao mês de agosto. O tema do caderno de atividades deste mês é o folclore e vocês têm no começo do caderno de atividades um texto introdutório a respeito do folclore, explicando o que é o folclore. E o que é o folclore? O folclore é o conjunto de tradições e manifestações populares constituído por lendas, mitos, provérbios, danças, costumes, tudo que faz parte da cultura de um povo. Então, a origem da palavra é inglesa e significa sabedoria popular, sabedoria do povo. O folclore brasileiro também é a junção de lendas, de contos, de mitos que fazem parte da nossa cultura. Só que não é só isso, vocês não podem pensar em folclore só como lendas, como os contos, como os mitos. O folclore também são as comidas típicas, as brincadeiras, as parlendas, as crenças, tudo isso faz parte, tudo que faz parte da cultura de um povo é considerado folclore deste mesmo povo. No nosso caso, no caso do Brasil, nós temos uma influência muito grande portuguesa, indígena e africana. Aqui vocês podem observar alguns exemplos que fazem parte do nosso folclore. Então, algumas festas populares, como o carnaval, as festas juninas, as cavalhadas, algumas lendas, como a lenda do Saci Pererê, do Negrinho do Pastoreio, da Mula Sem Cabeça, músicas como o frevo, o samba, o fandango, algumas cantigas de roda, Tirei o Pão do Gado, Escravos de Jó, e comidas típicas também, como feijoada, arroz carreteiro e assim por diante. No Brasil, nós celebramos o Dia do Folclore no dia 22 de agosto. Após o texto introdutório, começam as atividades sobre o conteúdo. Então, a primeira atividade é para vocês testarem os conhecimentos acerca do folclore. Então, vocês vão preencher essa tabela colocando um personagem folclórico, o nome de uma lenda, um ditado popular, uma frase de caminhão. Frase de caminhão é folclore? Sim, faz parte das tradições populares e é considerado folclore. E uma cantiga de roda. A segunda atividade é uma cruzadinha. Todas as respostas são nomes de lendas folclóricas. Então, vocês vão responder número 1, vão encaixar a resposta na cruzadinha. Vivo no mar e o meu canto enfeitiça os pescadores. Qual é essa lenda? A lenda da Iara. Então, vocês vão pegar e vão escrever aqui na cruzadinha, Iara, e assim por diante. A próxima atividade é referente à lenda do Saci Pererê. Então, vocês terão atividade de interpretação sobre essa lenda. Nós vamos ler a lenda juntos. Lenda do Saci Pererê. Quem é que nunca ouviu falar do Saci Pererê? É o famoso negrinho de uma perna só, que usa um gorro vermelho e fuma cachimbo. Ele aparece sempre ao anoitecer e adora fazer uma molecagem. Espalha farinha pela casa, faz o feijão queimar, assusta as galinhas, esconde coisas. Mas a travessura predileta do danado é montar num cavalo, trançar a sua crina e sair em disparada por aí. O Saci anda aos pulinhos. Quando está com pressa, gira sobre a sua perna, fazendo um redemoinho de poeira e folhas. Quem tiver coragem para tentar pegar o moleque, primeiro vai precisar de uma peneira. Depois, precisa se esconder e esperar o redemoinho. Quando estiver bem pertinho, é só jogar a peneira em cima dele. Aí, tomando muito cuidado para o Saci não fugir, tem que enfiar a mão debaixo da peneira e pegar o gorro vermelho, que é mágico. O Saci obedecerá todas as ordens de quem estiver com o gorro, mas só até consegui-lo de volta. A primeira atividade pede para vocês qual o assunto do texto, então vocês vão marcar a opção correta. Depois, descreva o personagem Saci Pererê. Como que é esse personagem? A número 3. Qual é a travessura preferida do Saci Pererê? Na número 4, pede para vocês citarem as outras travessuras dele. A número 5, de que maneira o Saci se locomove? Número 6, além de muita coragem, o que é necessário para capturar o Saci? Então, lá no final do texto explica, né? A 7 também, o que é preciso fazer para que o Saci obedeça a alguém? A número 8 é referente ao nosso conteúdo. Vocês já fizeram atividade sobre esse conteúdo na apostila anterior e aqui nós retomamos esse conteúdo. Então, primeiro, pede para vocês retirarem do texto um substantivo próprio. O que é um substantivo próprio? O substantivo próprio é aquele que individualiza o ser. Então, quando eu falo menino, é qualquer menino. Quando eu falo, é o Vitor, é o Guilherme, eu estou individualizando
O ser, isso é um substantivo próprio. O nome de uma pessoa, o nome de um animal de estimação, o nome de uma cidade, o nome de um estado, de uma escola e assim por diante. Mas vocês vão retirar do texto esse substantivo. Depois, 2 substantivos comuns. O que é um substantivo comum? Geral. Então, menino é comum, mesa é comum, cadeira é comum, cidade é comum, mas quando eu digo Amambai, é próprio. Isso é um substantivo comum. Vocês vão tirar 2 substantivos comuns do texto. E depois 3 adjetivos. O que são os adjetivos? As características. Então, se eu digo que o menino alegre, que o menino é alegre, alegre é uma característica do menino. Que a mesa é branca, branca é uma característica da mesa. Então, adjetivos são características dos substantivos. E na número 9, vocês aqui vão acrescentar um adjetivo, uma característica para cada substantivo. Então, uma característica para o Saci Pererê. Ele é danado, ele é esperto, ele é bagunceiro. Um adjetivo para o gorro, um adjetivo para o cachimbo e um adjetivo para o cavalo. A próxima atividade também é uma atividade de interpretação textual, só que agora sobre a lenda do boto cor-de-rosa. Então, vamos ler a história. O boto cor-de-rosa. Na Amazônia, existe uma criatura muito especial, é o boto cor-de-rosa. Ele mora no fundo dos rios Negro e Solimões. Nas noites de festa junina, sai de casa perfumado, vestido de branco, com chapéu da mesma cor na cabeça. Chega ao baile lindo, com pele bronzeada e o sorriso mais sedutor do mundo. Ali, procura a moça mais bonita que esteja desacompanhada. Os dois dançam, parecem voar na pista, enquanto bailam, conversam. A jovem fica tão encantada que sai com ele antes do amanhecer. O boto a leva para debaixo d'água, namoram. No dia seguinte, ele a devolve para a superfície. Ela descobre que está grávida. Quando lhe perguntam quem é o pai da criança, responde: é o boto. Ninguém acredita. Curiosidade: o boto cor-de-rosa é lenda da região norte do Brasil. Lá, sempre que uma moça parece grávida, dizem que o pai é o boto. Dede Squarize. A atividade 4 é referente a essa lenda que nós acabamos de ler. Então, primeiro, o boto cor-de-rosa é uma lenda de qual região do Brasil? Número 2, segundo o texto, quais são as características do boto? Número 3, onde o boto mora? Número 4, procure no dicionário o significado das palavras de acordo com o texto. Então, criatura, sedutor, encantada e superfície. Número 5, dê 2 adjetivos, 2 características, e nós conversamos sobre isso no exercício anterior, para cada substantivo, para cada palavra baixa. Então, 2 características para casa. Casa velha, casa amarela, casa bagunçada, para chapéu e assim por diante. Para rio e para moça. 2 adjetivos para cada substantivo. Nesses 2 textos aqui, também vocês vão usar aquelas palavras. Então, é o texto do Curupira e depois do lobisomem. As mesmas palavras daquele quadro, do quadro anterior. Agora nós vamos relembrar um conteúdo que nós já estudamos, que é a ordem alfabética. O que é a ordem alfabética? É a organização das palavras a partir da letra inicial delas. Então, de A a Z, a ordem do alfabeto. O que acontece é que a letra inicial é muito fácil de ser observada. Então, a palavra começou com a letra A, com a letra B e assim por diante. Vocês não têm dificuldade nesse sentido. O que vocês têm que prestar atenção são nas próximas letras da palavra. E por isso que eu coloquei este exemplo para vocês. Estes exemplos, na verdade. Então, aqui, abacate, abelha e abertura. Prestem bem atenção. Primeira letra de todas as palavras, o A, correto? Segunda letra, B. Então, como que eu sei quem que vem primeiro, quem que vem depois? Eu vou observar a terceira letra. Então, abacate, a terceira letra é o A. De abelha é o E. De abertura é o E. Então, quem que vem primeiro? Abacate. Então, tá aqui. Como que eu sei que a abelha vem antes que a abertura? Porque qual que é a quarta letra de abelha? L. Qual que é a quarta letra de abertura? R. Quem que vem primeiro no alfabeto? O L. Então, a abelha vem antes que a abertura. E assim por diante. No exercício número 2, vocês vão organizar todas as palavras do exercício anterior, aquelas mesmas palavras que vocês usaram
no texto do Saci, do Curupira e do Lobisomem, aqui vamos organizar aquelas palavras em ordem alfabética. Para fazer a terceira atividade, nós vamos relembrar o nosso conteúdo. Eu já expliquei um pouquinho sobre o substantivo, sobre o adjetivo. Vocês já fizeram atividade sobre esses dois conteúdos nas apostilas anteriores e agora nós vamos retomar. Então, o que é o substantivo? É a palavra que dá nome aos seres, indicando pessoas, lugares, sentimentos, estados, qualidades, ações. Então, tudo que eu consigo nomear, tudo que é um ser, é um substantivo. Então, homem, menino, casa, cadeira, mesa, computador, cachorro, cidade, tudo é substantivo. E o adjetivo é a característica desse substantivo. Então, é a palavra que modifica o substantivo, atribuindo-lhe um estado, uma qualidade ou uma característica. Então, exemplo, moça, contente. Contente é uma característica da moça, é um adjetivo do substantivo moça. Garota, estudiosa. Estudiosa é uma característica da garota, é um adjetivo do substantivo garota. Menino, namorador. Namorador é um adjetivo do menino, é uma característica do substantivo menino. E o exercício 3, vocês vão usar para separar tudo que é substantivo e tudo que é adjetivo. As mesmas palavras do textos que vocês usaram nos textos do Saci Pererê, do Lobisomem e do Curupira. Agora vocês vão separar aquelas palavras em substantivos e adjetivos, ou seja, nomes e características. A atividade 6 vai ser uma atividade de ordem alfabética. O que vocês vão fazer? Pegar todas essas palavras aqui, que são nomes de lendas, né? São nomes de personagens folclóricos, e vão organizar aqui em ordem alfabética. Então, primeiro, letra A. Tem alguma palavra com letra A? Não. Então, segundo, letra B. Eu tenho 3. Boitatá, bumba e boto. Qual que é a primeira? Boitatá, boto ou bumba? Primeiro, o O vem antes do U. Então, eu tenho boto e boitatá. Bumba vai ser por último. Boto, eu tenho B, o O e depois o T. Boitatá, B, O e o I. Então, boitatá vem antes, porque dentro do meu alfabeto, o I vem antes do T. Então, como que fica a ordem? Boitatá, boto e bumba. Depois vai para a letra C e assim sucessivamente. Atividade 5. Vocês têm uma lista de palavras aqui que serão encaixadas em 3 textos. Então, o primeiro texto é um texto sobre o Saci Pererê. Por exemplo, este é o Saci. Então, vocês vão pegar a palavrinha aqui e vão encaixar. Ele é um negrinho muito... E aí, qual que é a característica dele? Ele é um negrinho o quê? Muito levado? Então, vocês vão encaixar aqui. E assim por diante. E por fim, a última atividade é a produção de um texto descritivo. O que é um texto descritivo? O texto descritivo é aquele em que você descreve alguém ou alguma coisa. Então, um objeto, uma pessoa, um animal. Normalmente, esse tipo de texto aparece dentro das histórias, dentro das narrativas. Então, eu preciso descrever o meu personagem, eu preciso descrever o tempo, eu preciso descrever o espaço da minha narrativa. E como que eu vou fazer isso? Através das palavras, através da descrição dos detalhes de cada pessoa, de cada lugar. A atividade que vocês vão desenvolver é a atividade de produção de um texto descritivo. Então, escolha um dos personagens da lista e faça um pequeno texto descritivo sobre ele. Aqueles mesmos personagens que vocês colocaram em ordem alfabética, o boto, o saci, o curupira, vocês vão escolher um deles e vão colocar aqui. Primeiro, vocês podem colocar o desenho do personagem, ou vocês vão fazer o desenho, ou vão recortar e colar esse desenho, e depois vocês vão escrever um pequeno texto descritivo sobre o personagem. Então, como ele é, o que ele faz, o que ele gosta. Não é uma história, é só uma descrição do personagem. Quando vocês tiverem terminado isso, vocês terão a descrição não verbal, que é o desenho que vocês fizeram ou colaram, e a descrição verbal, que é a escrita, que é o pequeno texto que vocês produziram a respeito desse personagem. Eu espero que vocês tenham entendido todo o nosso conteúdo. Se vocês tiverem dúvidas, é só vocês me chamarem pelo WhatsApp, pedirem para os pais, e eu estou à disposição de vocês.